O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, para que todos os que entrarem vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez fazendo eco à liturgia de ontem, onde Jesus nos chama a prestar atenção sobre o modo como nós relacionamos com os bens materiais, de modo muito particular com o dinheiro. E conclui esta exortação com um princípio eterno, com uma lei que funciona no reino de Deus, dizendo: quem é fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes. Hoje o Evangelho ecoa ainda mais isto que nós ouvimos no dia de ontem. Claro, aqui digo eu de uma linguagem espiritual, não de uma linguagem textual, porque são capítulos radicalmente distintos dentro do Evangelho de Lucas. Mas vejam, hoje nós somos chamados a redescobrir uma luz que há dentro de nós. A imagem hoje soa distante porque nós temos luz elétrica de diversos tipos, formatos, cores, né? Aqui tem algumas coloridas. Mas na época de Jesus não. A lâmpada, quem assistiu Aladim é o que o padre vem na cabeça uma hora dessa da manhã. É aquela coisinha comprida, onde você coloca óleo num pontinho e acende o fogo na outra. Como uma lamparina, em alguns lugares do Brasil, onde ainda não se tem luz elétrica, que coloca querosene e põe o paviozinho ali. E à medida que tem óleo, o querosene, a lâmpada mantém-se acesa. Bom, Jesus está dizendo o que para muito é óbvio. Ninguém vai se dar o trabalho de colocar óleo numa lamparina e acendê-la para escondê-la debaixo da cama. Primeiro, porque se a gente precisa de lâmpada, é porque está escuro e estamos com dificuldade de enxergar. Ninguém acende uma lâmpada meramente para fazer graça, vamos dizer assim. A luz tem uma necessidade vital para nós. Sem a luz nós não conseguimos discernir onde trilhar, o que fazer. E até aquilo que é muito conhecido pode ser para nós causa de embaraço. Como, por exemplo, acordar de madrugada no escuro, se não acender a luz, por mais que você conheça a sua casa como a palma de sua mão, o percurso entre sua cama e o banheiro pode ser desastroso. Pode sair trombando em um monte de coisas. Nós precisamos da luz. E nós não somos luz. A luz é o Cristo. Ele é a luz do mundo. E quem o segue não anda na escuridão. Pelo contrário, tem a luz da vida. E veja, o que Jesus está querendo dizer é que uma vez que a nossa alma foi visitada pela chama do Espírito Santo, que nos comunica a sua luz, não dá para a gente ficar escondido. Nós não podemos fingir que não conhecemos Jesus. Pelo contrário. Uma vez que fomos visitados pela graça dele, nós somos colocados em um lugar para iluminar tudo. Talvez não o mundo inteiro,
mas a começar o nosso coração. E aí, esta luz exige de nós, meus irmãos e irmãs, refletir em boas obras, que o livro do Provérbio nos ensina. Como vamos saber se estamos iluminando ou se estamos apenas gastando óleo ou querosene? A partir do que nós fazemos e do modo como nós relacionamos com os bens materiais e com as pessoas. Quem é iluminado pela luz do Cristo não vive a mesquinharia de desprezar o pobre, como ouvimos no livro do Provérbio. Meu filho, não recuses um favor de quem necessita, se tu podes fazê-lo. Comecemos por aqui. Às vezes nós estamos cheios de nós mesmos demais, que até temos condição de ajudar alguém, ainda que não seja financeiramente, mas dando do nosso ouvido, da nossa escuta, do nosso carinho. Mas está na hora da novela. Mas mandar uma mensagem no WhatsApp é muito mais importante, o grupo de amigos, da família. Mas eu tenho as contas a pagar, tenho o meu trabalho. Não podemos deixar isso para depois. E mais, olha o que o Provérbios diz. Não é apenas não deixar de fazer o bem que eu posso fazer, mas é também evitar fazer um mal. Não trames o mal contra o teu próximo, quando ele vive cheio de confiança contigo. Não abras processo contra alguém sem motivo se ele não te fez mal algum. Veja, o não abrir o processo ecoa de novo o evangelho de ontem, o do não ter o dinheiro. Porque hoje, meus irmãos e irmãs, vou tomar um exemplo muito latente, o que acontece na maior parte das vezes, na justiça do trabalho, né? As leis trabalhistas que são extremamente necessárias para assegurar o trabalhador dos seus direitos, para que eles tenham, de fato, condições dignas de trabalho e não sejam explorados por quem quer lucrar, mas há também uma perversão. Há quem entra com processos trabalhistas justamente para tentar lucrar ou ganhar mais, sem motivo, sem necessidade. Olha o que a palavra de Deus diz. Não abra processo contra alguém sem motivo, se ele não te fez mal algum. Quanta gente que não é lesado em seus direitos, que não tem nada, vamos dizer assim, a queixar, mas tenta tirar vantagens na justiça, no trabalho, na sociedade. Aí o provérbio diz, cuidado, o Senhor detesta o perverso. Vejam, meus irmãos e irmãs, o risco que nós temos, a vasilha que pode ser colocada sobre esta lâmpada é a perversão. O que é a perversão? Se não, meus irmãos e irmãs, uma falta de caráter, um amor exagerado ao eu em desprezo de qualquer outra pessoa. Deus detesta o perverso. Nós sabemos muito bem, por experiência, que se eu colocar uma vasilha em cima daquela vela ali, por exemplo, pouco tempo aquela chama vai ser apagada. Porque vai faltar o oxigênio e aí pronto, aí acaba a combustão. A perversão é uma vasilha que nós colocamos sobre essa luz, que é a luz de Cristo. E que mais cedo ou mais tarde vai fazer apagar tudo aquilo que é bom, virtuoso e honroso dentro de nós. E o pior, muita gente que foi iluminada pela luz de Cristo e por causa de interesses mesquinhos deixaram esta chama se apagar, acostumaram-se com a escuridão. Uma vela não tem sentido nenhuma, simplesmente para ser guardada. Nenhum fabricante de vela faz uma vela para que ela fique a vida inteira com um pavio intacto. Uma vela só tem sentido de ser se for usada, se for acesa. Eu me recordo, desculpe aqui uma partilha da minha vida, quando eu era mais criança e brincava de celebrar missa, a vida inteira cresci celebrando missa. Quase que literalmente, só no período dos 15 até quando eu fui ordenado que não. Mas
eu ganhava aquilo que minha mãe me dava. Então sempre fui, a Luzia sabe, hoje não tanto, né? Sempre fui muito perfeccionista. Então, quando eu ganhava a vela, eu não acendia a vela na hora da minha missa para ter a vela por mais tempo. Então, tinha vela que durava 1 ano, 2, mas estava lá, a vela estava lá. O que eu estou querendo falar com isso? Claro, uma mentalidade de criança, mas qual que é o sentido de ter uma vela se eu não posso usá-la? Para que guardar tanta coisa na nossa vida? Só para entulhar, só para ocupar espaço? Sendo que o sentido de ser das coisas, meus irmãos e irmãs, é a causa pelas quais elas existem. Aí, me desculpa abrir um parênteses para falar um pouco do nosso apego aos bens materiais e o quanto que isso nos faz mal. Tem gente que fica guardando a roupa certa para a ocasião específica, e a ocasião específica nunca chega. Talvez seja o velório, mas a gente não sabe, né? Fica guardando aquele bem, aquela louça de porcelana que ganhou do casamento da tataravó e que foi lá e que fica guardado quase que intocavelmente, ninguém pode pôr a mão porque foi da bisavó. Para quê? Qual o sentido das coisas em si mesmas se não estão a serviço dos outros? E que alegria, por exemplo, quando você pode usar a louça da tataravó para receber bem os que moram na sua casa. Por que é só os de fora que merecem o que é bom? Porque só é a visita importante que merece a louça especial? Porque é só o dia especial que merece a roupa mais arrumada, né? Porque o nosso coração é apegado às coisas que passam. Nós não entendemos ainda a lógica do Evangelho, que nós precisamos viver com a gratuidade, porque Deus, meus irmãos e irmãs, é pródigo para retribuir em generosidade aquilo que nós ofertamos também com generosidade. Claro, não é que Deus vai sair dando dinheiro para qualquer um como Silvio Santos, mas é que Deus sabe retribuir generosidade com generosidade. Por isso o salmista diz: quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não precisamos preocupar. É o mesmo que Jesus disse no Evangelho do Sermão da Montanha, né? Por que vocês ficam preocupados com o que comer, com o que vestir? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Se o vosso Pai Celeste trata assim uma erva que hoje está florescente e vicejante, mas amanhã seca e murcha, o que Ele não pode fazer convosco? É porque, meus irmãos e irmãs, a perversão, o mudar o sentido das coisas com o interesse, ofusca esta chama que um dia foi acesa no nosso coração pelo nosso batismo. A nossa missão, meus irmãos e irmãs, é irradiar esta luz que não é a gente, mas irradiá-la com generosidade, na caridade verdadeira, dando atenção, escuta e, por que não, se nós temos condições de fazê-lo, do nosso recurso, dos nossos bens àqueles que necessitam. É viver sem querer tirar vantagem de nada nem de ninguém, mas com realização com aquilo que temos e fazendo o nosso esforço com os nossos limites para conquistar aquilo que nós julgamos ser necessário para o nosso conforto. É saber olhar o outro não como inimigo, nem como opositor, ainda mais no mundo hoje marcado por polarizações, né? Onde se alguém fala, eu sou a favor de A, quem gosta de B já fala assim, você não presta. Bom, é saber olhar o outro não como inimigo, mas como irmão. Nisto nós brilharemos como luz. E não nos esqueçamos, esta luz já foi acesa nos nossos corações. Se nós ainda não estamos irradiando aquilo que o Senhor espera de nós, examinemos a nossa vida com sinceridade e vejamos se não estamos nos escondendo atrás de nós mesmos. Permita-me terminar dizendo uma coisa. A grande consequência do pecado é o esconderijo, é esconder-se de Deus. Lembrem lá do livro do Gênesis, quando Adão pecou, quando ele fez o que desagradava e que sabia que não era para ser feito.
qual foi a primeira coisa que Adão fez? Foi esconder-se. E Deus, que bonita essa linguagem do livro do Gênesis. O homem que foi feito para buscar a Deus, agora é buscado pelo próprio Deus. O Criador sai procurando Adão no jardim. E Adão diz: eu ouvi os teus passos no jardim e me escondi. Não esconda, meu irmão, não esconda, minha irmã, de Deus. Ele te iluminou com a graça dele, não porque você é melhor do que os outros, mas porque ele sabe que com a graça dele você pode transformar muita coisa, a começar do mais difícil, que é o seu coração. Tenha coragem de hoje expor com sinceridade a sua vida diante dele e tirar tudo aquilo que está ofuscando ou até comprometendo a chama, esta chama da caridade que foi acesa na sua alma no dia do batismo. Porque aquele que tem, diz Jesus, será dado ainda mais. Se esta chama está aí, quanto mais você a usa, mais ela será alimentada e crescerá e se tornará uma grande fornalha, para lembrar aqui a imagem do coração de Santa Teresa d'Ávila, a fornalha incandescente, alimentada pela chama do coração de Jesus. Mas se a gente pensa que tem, e por isso retém, guarda, cuidado, podemos perder o mais importante. Porque quem quer salvar a sua própria vida, e por isso não a gasta, vai perdê-la. Mas quem está disposto a perder a própria vida por causa desta luz, já encontrou a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.